Diga 33! Começando agora o 33, esse podcast que tem trailers de segunda a sexta, trailers inéditos com trechos que não entram nos nossos programas completos que acontecem todos os sábados. São exatamente 30 minutos de programa com assuntos interessantes, divertidos, para deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro, Júlio Camacho. Fala, Júlio. Gabriel, é um prazer de novo estar com você. E é interessante, a gente estava conversando agora com o nosso convidado de hoje e estava fazendo quase que um podcast antes do podcast, né? Já estava batendo papo, era só ter ligado já a gravação. Verdade. Foi muito legal essa conversa prévia e não tenho dúvidas que vai ser muito legal a conversa efetiva. Um prazer te receber, Rafael Studer. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho quem você é. Fala, pessoal. Queria agradecer o convite. Eu sou... Cara, essa pergunta é muito existencial, né? Muito... Assim, eu vou me definir da maneira mais simples, né, num mundo utilitarista como o nosso. Eu sou professor, sou comediante, gosto muito de jogos de tabuleiro, posso me dizer talvez um especialista ou entendido de jogos de tabuleiro, tenho um canal sobre o assunto no YouTube, resumindo de uma maneira bastante crassa, seria isso. Legal, deixa eu começar então tentando juntar essas coisas. Conta um pouquinho como é que é essa história, como é que você passa de um professor a virar um comediante e daqui a pouco é especialista em jogos, né? E eu sei que tem mais coisa também que vai surgir ao longo da conversa. Cara, o que conecta tudo é a comunicação, né? O fio aí é a comunicação e é a troca. Eu acho que quando você está falando com os alunos ou quando você está falando com a plateia ou espectadores, você tem uma interação, a grande diferença é a resposta que você espera, né? Dos alunos, você espera umas caras de compreensão, assim. Claro, às vezes umas risadas, mas o foco é mais a compreensão. A plateia, a risada é o mais importante, mas para ter risada tem que ter a compreensão. Isso é curioso, porque é difícil a pessoa rir do que ela não entendeu, a menos que ela tenha entendido que ela não entendeu. Aí, ainda assim, ela teve que compreender isso. E eu acho que o mais difícil, o canal, né, o online, quando você está lidando com os espectadores, porque ali você não tem a resposta, né, não é imediato. Você prepara algo que você espera, você tem uma expectativa, mas você não faz a leitura do rosto, das expressões, do corpo, você não consegue ter essa leitura imediata e ir regulando o termômetro do teu discurso, da tua fala, nada. Então é assim, gravou, torceu para dar tudo certo, a resposta vai ser nos likes, nos comentários, e mesmo assim, né, a gente não sabe, porque tem um pouco daquela velha história do algoritmo. Às vezes ele vai entregar mais, às vezes menos, é uma métrica meio difusa, que você não tem alcance nem compreensão plena, mas eu acho que no fim todos eles estão conectados pela comunicação mesmo. Cara, isso aí, a gente sim, antes da conversa começar, eu tava... O que mais me entregou, na verdade, quando eu comecei a pesquisar sobre você. Eu comecei a pesquisar, eu falei, não é possível, né, cara, não é o mesmo cara. É o mesmo Rafael Studer, o cara trabalha com tecnologia de informação, porra, jogo de tabuleiro, comediante. Que eu lembro muito de você ali no TC, cara, que você, assim, você, não sei se você tem essa consciência, eu acredito que sim, que você era um dos mais épicos ali, né, cara? Eu tô falando porque eu achava. Tudo, cara, porque... Achei que você fosse falar do riso frouxo, aí é concordar, mas épico eu não sabia, mas ok. Cara, é um dos caras, assim, que a gente lê, quando eu leio comentário, eu já achava. Eu fui ler mais os comentários e pessoas acham a mesma coisa que eu acho. Que você era muito divertido te ver ali, sempre com riso aqui, cara, pra sair. Você tava sempre com riso pra sair e o riso não saía. Eu tenho dificuldade. Principalmente, o UTC já vai completar, porque foi em abril de 2017, já vai pra quase 9 anos, né? O primeiro ano pra mim foi o mais difícil, depois você vai aprendendo, né? A gente fez turnê e tal, você vai aprendendo a segurar mais a risada se você quiser. É porque pelo bem do programa e uma série de fatores, você fala, dane-se, eu não tô aqui pra ganhar, né? Eu tô aqui pra me divertir. Mas no início, eu realmente não conseguia segurar nada, assim, era uma fração da fração. Eu tava ali sempre para explodir, era o nervoso de ter que segurar e não conseguir segurar, era a vontade plena de rir o tempo todo. Então era muito difícil, para mim era muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil, difícil nesse sentido, né? Porque eu acho que tem coisas muito mais difíceis, mas eu me diverti muito ali, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Passa isso
pra gente que tá vendo, né, cara, que a gente se diverte vendo você se divertindo. Eu acho que a grande genialidade daquele programa é porque a gente tá se divertindo vendo vocês se divertindo. Pô, são os trocadilhos mais infames possíveis, são as coisas mais absurdas. A gente puxa ali a quinta série total naquele momento. Aí aparece um Igor Guimarães na tua frente com aquelas caras falando daquele jeito. Pô, imagina que deve ser um negócio muito. E que fala daquele jeito mesmo, né? Todo mundo sempre pergunta se ele fala assim, mas ele fala daquele jeito. E você, como professor universitário, eu imagino que seja para você, acho que já está resolvido, né? Mas pra gente que está aqui de fora, fica uma questão do humor, você ser um comediante, você ser um professor, que tem toda a questão mais do rigor acadêmico. Como é uma aula sua, cara? Como é que você incorpora o humor na aula? Como é que você consegue conciliar esses dois estudos aí, né? Como é que funciona na tua cabeça? Cara, a melhor pessoa para responder isso é um aluno ou uma aluna minha. Eu vou ser enviesado. Mas assim, eu posso te falar que as pessoas têm uma fantasia, às vezes, de como é que é uma aula minha e acham que é palhaçada o tempo todo. Eu até gostaria de, mais naturalmente, pensar a aula com uma curva cômica. Poderia fazer isso, mas precisaria de mais tempo, porque aí cada aula eu teria que estudar e escrever como uma apresentação com timing cômico. E a minha prioridade é o conteúdo ali. Só que eu trago leveza para a aula de uma outra maneira. Eu acho que por eu ter começado com 18 anos de idade a dar aula, né, na época era monitoria, depois aula particular, substituir professor, aquela coisa. Enfim, eu fiz a jornada toda ali. Eu acho que por eu ter começado com 18 anos, basicamente com a idade dos alunos ali, eu nunca, e de verdade, nunca até hoje, espero que isso nunca me pegue, eu nunca me coloquei num patamar acima dos alunos. Apesar de ter um tablar, agora não tem mais, né? Mas antigamente os lugares que eu dava aula tinham um mini tabladinho e tal. Eu nunca me via acima ali. Eu sempre me considero realmente igual e não é demagogia, é de fato o que eu sentia, pro bem e pro mal, né? Então, o mais importante para mim é essa troca genuína e leveza. Eu acho que a aula tem que ser leve, de maneira geral, porque aquilo ali não é exatamente cospe-giz ou ficar expondo muita coisa. É dar os insights e as fricções cognitivas necessárias para a pessoa se sentir provocada e estimulada a buscar por conta própria o que ela achar que ela tem que buscar. Principalmente numa universidade. Eu digo aos meus alunos, cara, vocês estão aqui, aproveitem, se vocês não quiserem, vocês não precisam. E não falo isso de um jeito escroto, não. Eu realmente falo, fica se você quiser, faz o que você quiser, entende? Você quando vai jogar um jogo digital, tá? Que seja, vai jogar um Super Mario, vai jogar um Last of Us, você vai jogar porque você quer. Você não precisa daquele problema pra você. Você não precisa, ficar 36 horas matando zumbi. Não tem que ficar salvando. Olha quanto problema. Vai salvar a princesa em um monte de castelo. Horas e horas. Cara, difícil pra cacete. As pessoas se metem nisso, mas elas escolhem se meter nisso. Elas escolhem esse problema. Então, assim, tá fazendo isso aqui? Aproveita. Se você não quiser, não tem problema. Então, a gente vai junto nessa e, é óbvio, eu tento fazer ser divertido, mas não necessariamente engraçado, que são coisas diferentes. Mas gostaria. Eu já pensei várias vezes, porque não é a primeira vez que me faz essa pergunta, mas daria mais trabalho, eu acho. Porque eu sou engraçado quando eu sinto que eu tô no meu ambiente natural, né? O meu normal é isso aqui que eu tô conversando, vou ter momentos bem humorados, mas determinadas pessoas, determinadas ocasiões, ou claro, se eu estiver num palco, aí eu vou ligar ou numa gravação em que se espera que eu seja engraçado, aí eu vou ligar uma chave mais para essa idiotice. Mas eu normalmente não vou para esse caminho de uma maneira natural, né? O meu natural é isso aqui. E o que se passa aqui dentro dessa cabeça, só o médico vai poder resolver, porque eu tô vendo umas coisas que ninguém tá vendo, dentro de mim tô rindo de umas coisas que ninguém tá rindo. Se eu puser para fora, provavelmente vou ser preso, então assim, eu prefiro ficar na minha. Interessante você falou, porque de alguma maneira fica claro para mim que você, como professor, pegando como exemplo, você como professor e como comediante, você tem claras as diferenças da sua intenção, né? Sua intenção aqui é você entreter, você fazer rir, no outro lado é o sujeito aprender alguma coisa, extrair alguma coisa. Então você separa muito bem isso. Mas do outro lado, e o aluno, né? Assim, tem situações de que o aluno misturava, e, tipo assim, na verdade eu vou ter aula com comediante, e de alguma maneira a própria relação ficava afetada?
Cara, então, é doido isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula numa universidade foi, curiosamente, a primeira vez que estava estreando uma série minha, agosto de 2009. E aí eu não sabia ainda muito bem como lidar. Eu ficava exatamente com essa apreensão, assim. Eu falei, cara, os alunos vão saber separar. Pô, tinha uma cena que eu dançava num pole dance de cueca e botavam dinheiro na minha cueca e tal. Uma nota de R$2, assim. Aí eu falando, cara, aí eu vou chegar aqui na segunda-feira pedindo moral pra... E aí eu falava que, porque o meu personagem era muito barbudo e na sala de aula eu tava sempre de barba feita, ele usava um óculos grande e na aula eu não usava óculos, então assim, tinham algumas diferenças, o cabelo era mais comprido, então eu dizia que não era eu, quando o aluno, até porque o meu nome na sala de aula era Rafael Monclar, era o meu nome de professor, que é o meu outro sobrenome, e no meio artístico ficou Rafael Studart. Então dava uma certa, só o primeiro nome que era igual, o aluno falou, pô, professor, tem um cara parecido contigo no Multishow. Eu falei, quem? Não, o nome é parecido, mas o sobrenome é diferente. Ah, não sou eu não. Eu ficava mentindo, eu negava. Meu irmão, né? Só que depois de um tempo eu vi que era uma bobagem e que os alunos sabiam separar muito bem isso e que, muito pelo contrário, eles entendiam e respeitavam. Essa separação acontecia naturalmente, porque eu acho que a minha postura já dava essa diferenciação natural. Entende? Eu acho que não virava uma doideira por causa disso. Às vezes você nota no olhar, na cara dos alunos que eles estão esperando alguma coisa assim. Expectativa daquilo, né? Tem uma expectativa do que vai sair dali, mas é isso, é uma aula divertida de maneira geral e que eu tento sempre inovar, isso sem dúvida. Eu não gosto de dar uma aula convencional, isso com certeza. Já dei no passado, principalmente dependendo do tema, é mais difícil você fugir do convencional, mas eu tenho uma oportunidade de ouro na faculdade que eu estou dando aula agora, né, que estou dando aula no IBMEC, eu tenho uma oportunidade de ouro de explorar uma metodologia que era a metodologia que eu, de certa forma, estava desenvolvendo ali no doutorado, que é uma coisa bem única para poder passar o conhecimento pro pessoal. Tentar passar. Muito legal, muito bacana. Cara, queria ir para um outro lado agora, falar um pouco de jogo. Eu sei que é uma coisa que também te encanta muito, uma coisa que você gosta. Eu vi um vídeo teu que eu achei muito maneiro, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, que você fala do jogo ser um círculo mágico. E aí você fala, dá o exemplo do futebol e tudo, você conceitua bem o que é um jogo, e como você falou agora da questão da escolha, da opção de estar ali, acho que tem a ver com esse seu vídeo que você fez. Fala pra gente o que é o jogo, o que é esse círculo mágico, o que exatamente caracteriza um jogo? Então, essas definições, esse aprendizado eu tive muito no doutorado, graças ao meu orientador, né, Arthur Chechel. Eu agradeço muito ao Chechel, meu orientador, porque a gente teve uma disciplina só sobre jogos, e aí se falou muito sobre esse aspecto mais técnico, né? Tem um cara que é o Johan Huizinga, eu acho que é assim que se fala, enfim. E ele tem um livro lá, uma coisa mais pesada, acadêmica, densa e tal, e lá ele define o jogo como um círculo mágico, né? No sentido de que o que acontece no jogo tem que morrer no jogo, né? O que acontece lá fica lá. É você separar o jogo do cotidiano. Então, é como se todo mundo, vamos supor que nós três aqui resolvêssemos jogar alguma coisa, a gente meio que combina, sem precisar ser explícito, que a gente vai participar de uma situação, de um ritual, sei lá do que for, que tem regras próprias e que não são regras que necessariamente funcionam na vida real. Então, seja um tabuleiro, seja uma quadra, né, uma quadra de basquete, sei lá, aquilo ali vira um território à parte. Então daí essa ideia de que você está fazendo como se fosse um círculo, você pega ali como se fosse aqueles filmes de espírito, que você bota ali o sal grosso, então aqui não pode sair, entendeu? Outra característica é que ele tem um início e um fim, a menos que você jogue Monopoly ou War, né? Ele tem um começo definido e um fim esperado, né? Vai levar 1 hora, 2 horas e tal. Agora, né? Pode ser que demore mais. Claro, tem situações, tem pessoas que não entendem muito bem, então se você às vezes faz alguma coisa com a pessoa ali no jogo, ela leva para fora do círculo mágico, ela fica
putaça com você, ela, pô, fica sem falar durante um tempo, e aí não é o ideal, né? O ideal é que a coisa só funcione durante o período do jogo em si. Mas, até porque foi uma combinação entre a gente combinou, aceitamos os termos, né, aqui e vamos junto. Mas eu acho que seria nesse sentido, o Círculo Mágico é mais nessa direção. E aí, pegando aquilo que eu tinha falado antes, é porque o jogo, ele precisa ser uma atividade voluntária, né? Você vai jogar alguma coisa porque você quer, você não vai jogar alguma coisa porque você está sendo obrigado. A proposta do jogo vai pelo ralo se você está sendo obrigado a jogar aquilo ali, considerando o que um jogo se propõe. Aí a gente tem definições de jogos, tem gente que fala que existem jogos sérios, outros falam que essa não é uma boa definição, aí dizem que tem jogos com propósito em vez de jogos sérios. Aí, enfim, já essa discussão é longa, eu até ouvi o termo mais correto atualmente, mas me falhou aqui agora, se alguém que entende desse assunto estiver assistindo a gente pode comentar aí, mas é isso, eu acho que, resumindo bastante, esse é o conceito do Círculo Mágico quando você está tratando de um jogo. Jogos Mortais, né? Eu sei que o nome original não é esse, mas em português é esse. É um jogo? Não, ali é uma loucura, né? Mas o mais perto dele é um desafio, é um passatempo, apesar de ser mortal. Eu acho que o termo técnico era passatempos mortais. Eu acho que... porque é tipo isso aqui, ó, que eu ganhei da chave mestra, que é um enigma, né? Tipo um escape, tá embaladinho porque eu não quero que pegue poeira nas reentrâncias ainda, eu não tive tempo de resolver. Mas ele tem um monte de desafio aqui dentro que eu vou resolver e vou me divertir. Você se diverte, né, numa resolução de enigma, diferente dos jogos mortais. Você se diverte na resolução de enigmas, de charadas e tal. Mas aquilo não é exatamente um jogo, né? Um jogo, ele, em teoria, envolve uma regra ali clara, onde coisas só servem dentro dele, não fora. São os jogos mortais, tem consequências fora, né? E a pessoa, em teoria, entrou naquela situação por causa de algo que aconteceu fora, né? Ela não foi uma pessoa, né? De forma não voluntária. Ela não foi voluntária daquilo, então acho que tem muitos motivos para mudar o nome do filme, mas... O nome em inglês é Jigsaw, né, cara? Que é o quebra-cabeça. Tem até mais a ver mesmo, né? Tem mais a ver. Mas faz muito sentido, cara, tudo isso que você tá falando do círculo, e a gente começa a analisar aí o próprio esporte, como é que, por exemplo, o esporte, o futebol, que é uma coisa que mexe com as pessoas, e extrapola o que acontece ali dentro, que é uma coisa que eu sempre achei muito louca, como é que você consegue pegar um jogo que tá acontecendo ali pra uma diversão, que todo mundo tá ali voluntariamente para se divertir, e aquilo vai para fora e as pessoas começam a se odiar e se bater e se matar por causa de um esporte, de um jogo, né? Interessante essa história. Mas é curioso, porque aí é diferente em termos, no sentido de que os 22 que estão ali jogando, eles estão no Círculo Mágico, mas quem está assistindo está fora do Círculo Mágico. O Círculo Mágico está entre as 4 linhas ali, né? Aquele é um círculo retangular, mas eles estão ali. Agora, o dia a dia das pessoas que assistem é fora do Círculo Mágico, é o entretenimento delas. Então elas levam mais vezes pro pessoal o negócio, né? Porque elas não estão, para elas não é o jogo, para elas às vezes define a personalidade. Às vezes o meu pai foi do Flamengo, quer dizer, torcer pro Flamengo, minha avó torcer pro Flamengo, eu torço pro Flamengo, eu devo isso então tem uma coisa num outro nível, hein? Viram parte da identidade, aí a grande diferenciação. E tem outro ponto, que os jogos podem ser mais ou menos competitivos, né? Às vezes a gente confunde jogo com competição, né? E quando a gente vai para o esporte, e esporte é uma outra coisa ainda, que pode ter mais ou menos jogo ali dentro do esporte. Então, quando a gente mistura jogo, competição e esporte, vira uma salada, né, afetiva. Mas o jogo de futebol, o jogo de basquete, jogo de beisebol, tudo isso são jogos mesmo, pela definição do Huizinga, do Kaloa e tal, são jogos de fato. Mas é ao mesmo tempo uma competição, né? Assim, até os jogos assim normais, você tem jogos competitivos, você tem muitos jogos cooperativos em que você está jogando contra o tabuleiro, mas vários jogos são competitivos, e aí é o que faz as pessoas às vezes ficarem pé da vida com você, porque você sacaneou elas no jogo. Eu tenho problema com o Círculo Mágico, porque eu quando vou jogar jogo que eu tenho que mentir descaradamente, eu fico muito apreensivo, porque eu depois acho que aquilo vai
ferir a percepção de confiança das pessoas fora do jogo, de que elas vão achar que eu sou um baita mentiroso e tal. Assim, eu posso ser, mas eu não quero que elas saibam. Cara, eu queria saber um pouco mais também pra você sobre o seu canal. Você tem um canal que hoje você é um principal, o maior canal de jogos de tabuleiro, enfim. Que é uma coisa que é muito, muito curiosa pra mim, assim, especificamente. Eu sempre joguei muito jogo de tabuleiro. Com o tempo eu fui parando de jogar. Há muito tempo que eu não jogo, nem jogo de tabuleiro, nem videogame. Hoje em dia eu fui parando com o jogo, cara, fui fazendo outras coisas. Mas quando eu vi você falando, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, cara, que legal. Esse jogo eu queria ver como é que é. E aqui nos Estados Unidos, então, você sabe, pô, você vai nos lugares, cada jogo maneiro, cara, umas caixas lindas. Meu filho outro dia pegou uma caixa que ele comprou, ele não deixou a gente não comprar pra ele. E, claramente era um negócio que ele não ia jogar. Mas era tão bonita a caixa, e não era caro, então a gente comprou pra ele. Quando ele abriu, ele ficou meio decepcionado quando ele viu que não era tão lindo. Mas o que é que te fascina no jogo de tabuleiro? O que você busca? Que tipo de jogo você gosta? Como é que você define o que é um jogo bom, o que não é um jogo, o que não é um jogo bom? Você joga todos, não joga todos? Como é que funciona para você ter o seu canal, trabalhar isso e juntar com a sua diversão? Cara, dá muito trabalho, até porque eu não faço isso integralmente, né, da minha vida. Então, eu tenho que achar brechas para poder dar vazão. Eu tô com 23 jogos ainda para jogar aqui, e é exatamente esse o número. Eu tava com 47 depois da... Porque tem um evento que é o maior da América Latina todo ano, foi no final de junho. Então, nesse evento, isso porque eu disse, pô, não, obrigado e tal. Então, 47 jogos considerando alguns não, mas ainda assim... É muito jogo para conhecer. Só no Brasil são 450 jogos novos lançados todos os anos. Se for pegar no mundo, esse número pode variar entre 5 a 10 mil jogos. Depende do ano, enfim, mas bota uma média aí de uns 7, 8 mil jogos novos. Claro, entre reimplementações e tal, algumas expansões, enfim. Mas é muita coisa. Eu sinto que eu hoje em dia tenho uma resposta que vem mais fácil para mim, mas quando eu comecei a jogar era pela diversão. De uma maneira bem irracional, no sentido assim, eu gosto de estar aqui jogando. Fazia isso quando era mais novo, mas não tinha dinheiro para ter os jogos, então eu jogava quando alguém trazia um jogo. Eu tinha 1 ou 2 jogos só na minha coleção. À medida que eu passei a ter dinheiro e surgiram esses jogos que a gente chama de jogos de tabuleiro modernos, que começaram ali pós-Catan, né? É a CDC, né? Antes de Catan e depois de Catan, em 1995. Revigora-se a indústria dos jogos de tabuleiro, e começa a ter muito jogo maneiro, com tempo reduzido, com regras mais claras, mecânicas mais simples. Então passou a se jogar cada vez mais, principalmente na Europa e Estados Unidos. O preço de um jogo aí é muito mais em conta, né? Um jogo, mesmo ele já tendo furado a barreira, alguns, né, de $100, ainda assim, a média é $50 ou menos, coisa que aqui é 250, 350 reais, né? Então não é um passatempo tão barato no Brasil quanto é nos Estados Unidos. Só que o que eu sinto que me motiva muito jogar hoje em dia, além da diversão, é realmente poder estar com pessoas que eu gosto e me conectar de alguma maneira com elas ali, durante aqueles 40, 50, 60, 2 horas, né? Enfim, eu gosto de estar naquele período de tempo sem me preocupar com muitas coisas a não ser aquele jogo. Isso eu acho muito agradável, eu acho muito enriquecedor, entende? E é uma oportunidade muito única, ainda mais hoje em dia que a gente está o tempo todo no celular e tal. Não quer dizer que você vai abstrair totalmente do mundo, né? Se ligar ou bater uma notificação importante, é óbvio, mas assim, você consegue ficar imerso. Você estava falando das crianças, eu jogo muito em shopping às vezes, né? Porque eu tenho os meus próprios jogos, então apesar de eu adorar tabuleirias, luderias, que são lugares que são bares de jogos, né? Muitas vezes eu joguei os jogos que estão lá, ou eles estão emprestados com outras pessoas e tal. Então muitas vezes vou com meus amigos para um shopping, armo o jogo e jogo. Pego a minha toalhinha, boto ali numa mesa e jogo. E é impressionante a quantidade de crianças que param do lado e ficam olhando ou perguntam sobre o jogo, porque ele é muito colorido, é muita pecinha, né? Então o jogo é estimulante para a criançada. E eu conheço um criador de conteúdo muito bom, o Thiago Queiroz, que é o Paizinho Vírgula e tal. Ele também tem um canal, o Jogando Juntos, que é um canal de jogos, e ele foca muito, porque ele tem 4 crianças, né, coitado? E aí ele porra, tem jogo pra cacete. E você vê que mesmo os jogos que você acha que seriam para pessoas mais velhas, ele consegue ir introduzindo ali para molecada de 10 anos, 9 anos e tal. Então, assim, se você começar a mostrar desde cedo, a criança vai pegando o jeito, pegando o gosto.
É muito maneiro, é muito maneiro. Meu filho, eu tenho que ter paciência com ele, cara, porque meu filho é um impaciente, tem só 3 anos, né? 3 anos e meio. Cara, outro dia eu tentei botar um jogo, ele queria, tá vendo o irmão jogar um videogame, cara, e tinha um da cobrinha na televisão, que era bem simples. Eu falei, pô, vem ensinar. Cara, no final o moleque tá atacando o controle na tela da TV. Eu falei, cara, não dá pra você, cara. Não dá pra você. Não tá te fazendo bem isso, não. Rafael, eu tava pensando no ilusionismo, por exemplo, tem uns 12 tipos de truque, mais ou menos, não sai muito disso, né? Quer dizer, tem variação no formato, como é que você veste aquilo ali, mas de modo geral, ou vai escapar, ou vai desaparecer, ou vai transformar. Nos jogos, como é que você enxerga? Quais são essas mais ou menos subdivisões, né? Que tipo de em grandes divisões a gente poderia fazer os jogos? Então, o termo nos jogos para isso seriam as mecânicas. Um jogo, conceitualmente, se a gente fosse puxar da academia, ele tem um modelo chamado MDA, de mecânica, dinâmica e estética, wide estética, mas estética não no sentido visual e sim no sentido de como ele faz você se sentir. E aí a gente está falando, esse modelo é para um jogo digital, mas pode se pensar também num jogo analógico. Mas o que você está falando dessas categorizações são a mecânica, ou seja, o que tem relação com as regras do jogo. Aí tem vários, por exemplo, tem o maior fórum de jogos de tabuleiro do mundo, que ele tira as categorias de mecânica de um livro que eu esqueci o nome do autor, mas que tem mais de 300 categorias. Mas, óbvio, você tem as mais conhecidas, as mais populares. Se você for pegar um jogo da vida, um Monopoly, rola e anda. Enfim, roll and move, que é você rola o dado e anda. Você não tem agência, o que é uma pena, né? Porque você se sentir responsável por aquilo que você faz num jogo é importante. Mas aí, por exemplo, você tem uma mecânica que ficou muito popular nos últimos 5 anos, teve um boom assim, que é o roll and write, que você rola o dado e escreve numa folha, tipo um bingo, assim, de possibilidades. Você tem um que Dominion, né, com o deck building, né, no sentido de que ele é uma mecânica de construção de baralho. Então todo mundo começa com o mesmo baralho e você pode ir melhorando o seu baralho ao longo da partida, a outra pessoa também, mas de maneiras diferentes, e aí você joga. Eu gosto muito dessa mecânica. Qual que você gosta mais? Eu gosto muito de deck building, eu gosto muito de engine building também, né? Que seria construção de maquininha. É como se você fosse... A cada etapa do jogo vai ficando mais fácil construir as próximas etapas, porque você constrói a base da tua máquina, a pessoa constrói a base dela, cada um constrói a sua base. Aí você investe, por exemplo, uma máquina de fogo, e o outro investe uma máquina de água, e o outro uma máquina de vento. Só que a tua máquina de fogo combina com pedras de lava, mas não vão funcionar muito bem na máquina de vento, por exemplo. Então, você vai construindo a sua maquininha, entendeu? Que vai ser ideal para você, em teoria. Isso eu acho maneiro também. Eu chamo, grosso modo, de jogo de combada, que você vai combando uma coisa com a outra e aquilo ali vai fazendo você ganhar cada vez mais e mais e mais e mais. É tipo juros compostos. Seria um joguinho de juros compostos, é meio isso. Eu acho que esses são os que eu mais curto, assim. Mas você fala, eu acho interessante pra caramba você falando, as mecânicas. Primeiro eu acho genial a inteligência e a criatividade do ser humano, que é algo que se aplica ao videogame, né? Qual é a sua opção de jogo de tabuleiro em relação e não o videogame? Eu sei, acredito que você jogue também videogame, mas por que o jogo de tabuleiro e não o videogame? Não, é fase. Eu já joguei. Pô, meu pai teve locador e tal. Eu já joguei muito jogo de videogame. É isso, mas é mais sazonal. O jogo de tabuleiro, até porque virou meio que uma profissão paralela, tá mais presente. Mas eu sinto que o jogo de tabuleiro me dá um tipo de prazer e recompensa que o jogo digital não me dá. Até porque eu não sou fã de ficar jogando online. Eu não entro na rede pra jogar com uma galera. Coisa que eu acho que o jogo de tabuleiro é pra isso, né? Pra você jogar com uma galera, mas ali, ao vivo. Maravilha. Perfeito, é isso aí, excelente resposta. E cara, muito obrigado, Rafael Studat, muito obrigado por estar aqui com a gente. Mó barato esse papo, dava pra seguir bastante tempo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aí com a gente. Deixar o Júlio se despedir primeiro, né, Júlio? Depois eu termino o programa. Então, Rafael, aconteceu uma coisa hoje que reforçou uma ideia que a gente tem aqui há tempos, que quando a gente bolou o 33, exatamente eram 3 pessoas, 3 maneiras de pensar diferentes, né, por 30 minutos, né, tipo, pra não ficar aquela enrolação de horas e horas de podcast. Só que E muitas vezes acontece, tipo assim, poxa, mas podia ser 60 minutos ou 90 minutos, assim por diante. Então a gente bolou um negócio que tá para uma segunda temporada nossa, que a gente pretende fazer um
um outro programa chamado, dentro desse mesmo canal, chamado Mais de 30 com os 3. Então a gente vai pegar 3 pessoas que já participaram e aí sim a gente vai ficar mais de 30 minutos. E seguramente você, Ulisses e um terceiro aí, que a gente vai ver quem ainda, para fazer esse trio e fazer esse mais de 30 aí com os 3. Né? Uma certa peninha assim de, pô, que pena que tá acabando, né? Que acabou, foi muito legal, foi muito gostoso, mas seguramente a gente vai conversar mais. Prazer grande te conhecer, Rafael. Prazer grande conversar com você e te agradeço aí mais uma vez a presença, viu, cara? Prazer, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Sucesso sempre. Valeu. Muito, muito obrigado. Obrigado, Rafael Studart. Obrigado, Júlio Camacho. Obrigado a você que está em casa aí, acompanhando a gente. Mais um programa incrível. A gente está aqui, acho, no programa, se não me engano, 32, acho que é isso. Enfim, se eu estiver errado, quase, me corrijam aí. Estamos quase no 33, né? Então, assim, estamos chegando aí ao final da nossa temporada, praticamente, aqui no 33. Então, eu agradeço muito a vocês que estão aqui acompanhando a gente. A gente está nesse projeto forte, seguindo firme e forte, mas sempre com papos com pessoas interessantes, trocando essa ideia. E não esqueça, são trailers de segunda a sexta, trailers inéditos e o programa completo de 30 minutos todos os sábados. Então se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha pra caramba, pra muita gente que certamente muita gente vai ter interesse numa conversa muito legal que nem essa. E vamos lá, porque a gente é tanto programa, tanto coisa boa, e vamos aguardando. Semana que vem, então tem mais. Vem aqui com a gente e diga 33.